Olá, amigos que nos dão o prazer da sua companhia para mais um vídeo buscando aprendermos juntos algumas coisas que não são comumente informadas por esta mídia tendenciosa e mentirosa. Eu quero agradecer a sua companhia e desde já pedir que você deixe o seu like, deixe o seu joinha e também clique no sininho para você receber as notificações. Assim que nós tivermos novidades a cada dia, você receberá a informação para então poder acompanhar o nosso trabalho. É claro que nós estamos engatinhando num trabalho que pode certamente dar grandes frutos daqui para frente, principalmente aqueles que acreditarem no nosso trabalho, que pelo menos acompanharem e ficarem a se questionar. Nós precisamos pensar, nós precisamos buscar não só a realidade que nos é mostrada através da mentira por décadas. Nós chamamos a atenção de todos aqui e com conhecimento de causa sobre o assunto. Essa mídia que aí está, ela simplesmente, durante todo esse tempo de sua implantação na face da Terra, veio com um único objetivo, assim como o cinema, manipular e condicionar as mentes à irrealidade. Vejam, se você parar para analisar pura e simplesmente tudo que vem ocorrendo dentro das redes de televisão, você está dentro de uma bolha de um feitiço enganador que não conduz absolutamente a nada. Fazem apologia até mesmo ao crime, ao tráfico de drogas. Que necessidade teríamos de estar vendo as abominações, as aberrações que ocorrem diariamente, a criminalidade que ocorre diariamente? O que isso constrói na vida de cada um de nós que assistimos diariamente a essas baboseiras todas? O que isso soma? O que isso acrescenta de bom às nossas vidas? Isso, ao contrário, enche o nosso coração de ódio, de mágoa, de tristeza, de incertezas. Pare para pensar. Deus nos dotou de um cérebro para que pensemos. Deus nos dotou de 2 orelhas com um ouvido em cada lado. Uma boca. Ou seja, será que isso não significa nada? Não temos que muito mais ouvir e prestar atenção do que propriamente falar? E quando abrirmos as nossas bocas, abrirmos com certeza ou convicção daquilo que estamos dizendo e propondo? E daquilo que sabemos e, porventura, aprendemos e descobrimos ao longo do tempo? A mentira é tamanha e tão grande, tão nojenta, tão repulsiva e repugnante, como já deixei claro aqui em outras oportunidades, que até mesmo a própria história do Brasil é mentirosa. Veja o que eles nos ensinam nas escolas e vou provar como é mentirosa. Nós ouvimos falar que Cabral descobriu o Brasil. Ora, isso é uma grande piléria, é uma mentira nojenta, repulsiva, repugnante, assim como a história de que Dom Pedro deu grito de independência ou morte às margens do Riacho Ipiranga. Olha, gente, eu sei que muitos já conhecem a real história, a verdadeira história do nosso Brasil, mas muitos ficarão surpresos com o que vou dizer. Primeiro, que não existia riacho nenhum onde ele gritou. Segundo, que ele não estava vestindo toda aquela pompa que aparece naquele quadro pintado pelo Pedro, não sei das quantas lá. E outra coisa, ele estava montado em uma mula naquela oportunidade, vestido de campeiro, e não em cima daquele lindo cavalo com toda aquela pompa, com aquela espada linda. Vejam. Parem para pensar, pesquisem, busquem informações idôneas. Outra grande mentira, outra grande piléria, não há nada que comprove, por exemplo, isso que vou dizer daqui para frente.
E nas escolas nos informam que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Mentira, cretina, descarada. Havia uma disputa muito grande naquela oportunidade entre a Espanha e Portugal. Também incluía-se nesse momento, nesse instante da história, a Inglaterra e a França, mais notadamente, com seus exércitos e, enfim, com as suas frotas navais. Mas a grande disputa naquele momento era entre Portugal e a Espanha. Pois acreditem que, para não haver uma guerra entre os dois países e as duas coroas não se indisporem uma com a outra, entraram num acordo, houve negociações na época, e as duas coroas resolveram então assinar um chamado Tratado de Tordesilhas. Esse Tratado de Tordesilhas foi assinado em 1479, ou, se eu não estou sendo traído pela memória aqui, 74, 79, coisas do gênero. Mas eu vou trazer as datas precisas, porque eu não gosto de ficar nessa, se não me falha a memória, então não sabe. A mesma coisa quer dizer, puxa, eu não me lembro, eu me esqueci, então não sabe. Fechou numa gavetinha lá dentro do cérebro e não sabe. Mas vejam só, houve esse acordo e esse tratado assinado entre as duas coroas, e isso é uma das coisas do Tratado de Tordesilhas que é ensinado nas escolas. Não sei se com os detalhes que estarei aqui trazendo a todos que nos acompanham. Mas vejam só, então esse tratado foi assinado e determinava que todas as descobertas feitas a partir da ilha de Cabo Verde, a 500 milhas da ilha de Cabo Verde, a leste pertenceria a X e a oeste, a X e a leste a Y. Pois bem, Cristóvão Colombo, que também foi o descobridor da América em 1494, ele aportou ali na América Central, onde hoje é El Salvador, ou San Salvador para muitos. E estava descoberta a América então. Mas aqui no Brasil já havia aportado uma outra esquadra portuguesa por meados de 1496, lá pelas bandas da ilha de Marajó, fizeram um tour por lá esse grupinho. E então eles voltaram a Portugal e posterior a isso, é uma coisa que está muito vaga na história, não há detalhes além desse que falo, desse relato que foi feito por alguns historiadores, de que houve aqui, então, por essa época, alguém lá pelo norte do Brasil. Bom, dando seguimento ao raciocínio, em 1500, em 1º de janeiro de 1500, aportou aqui no Brasil um espanhol, comandante da sua esquadra, evidentemente, chamado Vicente Pinzón. E Cabral, segundo estão aí os livros que comprovam minhas palavras e pelo que estudei, descobriu o Brasil em 21 de abril de 1500. Ora bolas, se Vicente Pinzón esteve aqui em 1º de janeiro de 1500, como que Cabral descobriu o Brasil? Sem falar também que alguns relatos dão conta de que Cristóvão Colombo esteve por aqui e, como ele era italiano e trabalhava para a coroa inglesa, chegou no Reino Unido
e disse às autoridades, os reis da época, os monarcas da época, que era desinteressante investir aqui em função de que é só mato e areia. Imagine. Pois bem, voltando e retomando então, foi assinado posterior a tudo isso o Tratado de Tordesilhas, que determinava que a leste pertenceria a X, a descoberta a partir dali, e a oeste a Y. Então a porta aqui no Brasil, em 1º de janeiro, vou repetir, de 1500, Vicente Pinzón, espanhol. Por que Espanha e Cabral em 21 de abril do mesmo ano? Meses, portanto, depois. 4 meses e alguns dias após esse feito. Por que então a Espanha não reivindicou a descoberta do Brasil ao Reino Espanhol? Porque havia o Tratado de Tordesilhas, que foi assinado entre as duas coroas. Pois bem, e por que havia sido assinado pelas duas coroas? Não seria o suficiente, não é mesmo? Mas é que ocorre, então, o fato de estar este território, o Brasil, vinculado dentro das 500 milhas que pertenceriam a Portugal. Então, apenas Cabral veio aqui para tomar posse oficial do que havia sido descoberto pelo espanhol Vicente Pinzón. Vejam, é tanta nojeira, não é mesmo, que desde dentro das escolas, nossa tenra-idade, a verdade não nos é contada. Outro detalhe importante que não pode passar em branco, quem aqui no Brasil já não ouviu falar? E outro detalhe, essas cores que você está vendo aqui na bandeira brasileira, o azul, o amarelo que retratava o ouro, o verde, as nossas florestas, se você pesquisar, você vai ver que não tem nada disso também. Tudo está vinculado às cores das bandeiras de Portugal. Pesquise. Não duvide, pense, pesquise, questione. Vá atrás da informação concreta, se você não crê nas palavras que ouve agora. Mas já ouviram falar do Aleijadinho? O maior, mais notável dos nossos artesãos. Ele, segundo contam, ele teve um problema sério, ele fazia aquelas esculturas lindas, gigantescas. Era um verdadeiro artista plástico, um dos maiores da história da humanidade, quiçá. Só que, pasmem, não há nenhum documento oficial que prove a existência do Aleijadinho. Parece-me que era José, não sei das quantas, o nome que davam ele. E que ele perdeu parte das mãos com uma doença que o consumiu e que tinha que colocar as ferramentas atadas nos pedaços de mão e braço que sobraram e carregado de um lado para outro por escravos. Sabe o que descobri? Imaginem que naquela época, para você atrair turismo para uma região daquela, em Minas Gerais, se alguém descobrisse que aquilo fosse feito nisso que eu vou falar agora, quem é que iria lá dar bola para aquelas estátuas? Aquelas estátuas eram fabricadas dentro de oficinas, não por mão humana, por mão mecânica, através de ferramentas mecânicas com máquinas. Não me pergunte que forma eram essas máquinas. Hoje nós temos tornos Traubes, tornos automáticos que trabalham com computador, é só programar e ele faz tudo praticamente sozinho. O homem só tem o trabalho de ligar e desligá-lo e alimentá-lo com o material necessário para a produção das peças que ali forem programadas. Então criou-se o ícone, criou-se o que não existia, porque então se aquilo fosse feito por mãos humanas, como até hoje muitos continuam crendo,
Poxa, quem não iria ver, ainda mais uma pessoa que era considerada uma pessoa aleijada, desprovida das suas mãos para segurar as ferramentas. Vejam quanto talento, quanta força de uma pessoa dessas. Imaginem. Pois bem, pesquisem, informem-se, leiam, busquem essas informações e vocês vão ver o quanto a mídia é cretina e mentirosa. Horrores na história a respeito de Getúlio Vargas, de outros figurões da nossa história. Eu estou voltando lá no passado, mas nem quero tocar no presente, porque aqui a podridão é maior ainda. E todos sabem. E recente. Está cheirando mal ainda em nossas narinas. Mas pesquisem para saber, busquem informações idôneas, concretas, de fontes fidedignas, como procuro fazer eu e tantos outros certamente o fazem. Não se deixe embarcar em qualquer canoa furada. Sabe por quê? Porque a mídia pertence ao grupo Illuminati. Veja só, a Rede Globo, quando foi criada, meados dos anos 50, ela teve um conluio com a Time Life norte-americana, que, por sinal, pertence ao grupo Illuminati. E eles queriam criar algo aqui na América que verdadeiramente tivesse uma forte influência, uma grande influência. Eu não vou entrar nos detalhes de que havia a Rádio Globo, que havia a Rádio não sei o que, na época da oportunidade, que o Roberto Marinho devia até o fundilho da calça e depois, então, nesse acordo ele conseguiu um aporte de 4 milhões de dólares com a Time Life. E a Time Life tinha esse objetivo, e até aquele presente momento, até 1950 e qualquer coisa, até 1969, quem dirigia tudo por aqui era um figurão da Time Life, que oportunamente eu estarei trazendo o nome, porque não é possível você gravar todas as coisas assim na sua mente. Não sou gênio, nem tenho essa pretensão. Então a pretensão, sim, é de que você entenda que existe uma verdade única no mundo. Deus, o Criador de todas as coisas. E fico estarrecido, cheira a abominação, quando eu ouço de certos figurões que são idolatrados por milhões de pessoas completamente cegas, com os olhos vendados, as mentes cauterizadas, os ouvidos incircuncisos e os corações acorrentados por Satanás. Isso é de fazer pasmar a qualquer um. Eu não vou entrar nesse mérito agora, porque é possível até que futuramente eu venha a fazer certas abordagens sobre certas coisas, não com o propósito de afrontar absolutamente ninguém, a não ser retratar e mostrar a pura verdade. E então, voltando à questão da Rede Globo, houve que um processo de lavagem cerebral nas pessoas. Lavagem cerebral. Imagine. E como essa lavagem cerebral seria exercida? Já vinha lá das épocas de Hollywood, como falei, maior centro satanista da face da Terra, veio se crescendo com o rádio, com o jornal, com a revista, e então a televisão, que aí podia estar dentro da casa de cada um a presença viva do Rei das Trevas, através das mensagens subliminares, das quais nós já nos referimos no vídeo anterior, que atinge o subconsciente, que nada contesta, apenas exterioriza, absorve e exterioriza as nossas vontades e desejos. Então começaram a incutir mentira, 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 porque é só o que o comunista faz, mentir. Eles são exímios, excelentes mentirosos, matômanos, aquele que tem excelência em mentir. Olha, amados que nos acompanham, cuidado, mas cuidado com o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus.
Cuidar com a sua alma, o seu espírito, que é o que segue a verdadeira caminhada. A vida verdadeira está na passagem deste mundo para o outro. Quando aqui nós entendemos por morte. E na verdade é o nascimento para o início da verdadeira caminhada que não terá mais fim. 2 caminhos nos separam dessa caminhada. A escolha é sua. Mas com certeza não será com prostituição, com mentira, com homicídio, com latrocínio, com pedofilia, com toda sorte de prostituição da carne, lascívias e coisas do gênero. Essas imundícies todas que muitos apoiam. Existe um grupinho minoritário com as leis podres e canalhas que foram criadas no nosso país, muitas dessas, que acabaram transformando, ao invés... Falam tanto na homofobia e a heterofobia. E o respeito à dignidade de quem tem o direito do livre-arbítrio de gostar e não gostar, de ir e vir, de dizer ou não dizer, de pensar ou não pensar, de fazer ou não fazer. Quer dizer, eu não posso ter nojo de determinadas coisas. Vou contar uma história rápida aqui. No centro da cidade de Osório, tá, no Largo dos Estudantes, quem mora por aqui conhece bem, havia um casal de lésbicas em altos sovações e abraços e beijos. Não tenho nada contra nem homossexual, não sou homofóbico, nem contra lésbica, absolutamente nada. Cada um faz da sua vida e do seu corpo o que bem entender, que achar melhor para si. Agora, proibir das pessoas não gostarem do que estão vendo, aí já é uma abominação. E as leis cretinas no país impõem isso, quer dizer, eu não tenho direito de não gostar de que minhas crianças, meus netos, meus filhos pequeninos vejam certas coisas que não são convencionais, mas que querem empurrar goela abaixo com doutrinas hipócritas, infames e satânicas a toda a sociedade, sem o menor respeito e com isso contribuindo para a destruição de algo que Deus criou de mais sagrado, a família. Só mentiram, exercem os comunistas esse exercício infame e são ases em mentir e olha, tem que tirar o chapéu, porque são extremamente sábios, inteligentes, de grande nível intelectual, de um ardil como poucos conhecem. Não se deixe enganar por mentiras. Saia dessa bolha infame de idiotização, de imbecilização. Pare de assistir essas imundícies nessas redes de televisão que não constroem absolutamente nada, fazendo apologia ao crime. Que necessidade eu tenho em saber que a polícia prendeu todo dia, prendeu vagabundo, roubando, assaltando, estuprando e mais, traficando. O que isso soma? Isso é fazer apologia ao crime, é fazer apologia ao tráfico de drogas. Quanto menos se falar nessa imundície, menos divulgação terá. Porque agora pegou a febre dos homens acabar com a vida das suas esposas. Ou ex-esposas, ou namoradas, ou noivas, ou sei lá, concubinas, coisas do gênero. É o fim do mundo mesmo que está para chegar. Se deem conta disso. E a caquistocracia, que é o exercício pleno do que faz e do que fizeram aqui no Brasil, esses partidos podres, esses lixos, partidos das trevas, verdadeiras abominações, que só mentem. Você pode fazer tudo que for de bom. Por que que essa mídia infame, canalha, não mostrava as podridões do passado dos governantes depois daquela pseudo ditadura militar que nunca existiu no Brasil? Ao contrário, o que o exército brasileiro, que nós temos que amar e honrar e venerar nossas forças armadas, não queriam permitir, é que esse bando de ladrões, vagabundos, comunistas chegasse ao poder da nossa nação para fazer o que fizeram. E se estivessem ainda no poder, o Brasil estava virado numa Venezuela, talvez pior.
numa guerra civil indescritível, com mortandade a todo dia, com criminalidade sendo exposta, porque há exército paramilitar bem guardadinho dentro do nosso país esperando. Mas não se enganem, porque as nossas Forças Armadas, o Serviço de Inteligência Brasileiro já sabe de tudo, conhece a todos vocês. Pense nisso. Se mentem como foi a história do Brasil, imagine o resto. Mas eu tenho mais coisas para contar no próximo vídeo a todos. Eu quero agradecer a sua gentileza, a sua companhia, mas não esqueça, deixe seu like e ajude a divulgar o canal. Por favor, você vai certamente me ajudar a aprender muitas coisas com você. Não deixe de fazer seus comentários. Eu sei que muitas pessoas detestarão o que eu estou dizendo, mas eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com as pessoas que conseguirem se libertar dessas amarras de Satanás que as sufocam a cada dia sem que percebam. Muito obrigado pela companhia. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.